O que é que realmente nos move? O que nos faz dar o passo nunca antes dado? Que significado encontramos nos eventos e pequenos momentos da vida? Qual a essência do que nos faz vibrar? Estas e outras perguntas, num registro íntimo e próximo, à descoberta daquilo que é mais valioso na experiência de ser humano, as pessoas e as suas vidas. Porque todas as vidas são grandes vidas. Uma aventura no mundo do propósito, de cada um, mas também das organizações e das comunidades que criamos. Apertem os cintos. A viagem vai começar. Olá, Fernanda. Olá. Olá. Bem-vinda ao É de Propósito. Disseste assim um bem-vindo à Porto. Gostaste? Gostei. Estou a empatizar com o Duarte. Exatamente. Estou a começar a empatizar com o Duarte. E estás a começar a ficar com sotaque, como nós? Com sotaque, os tripeiros. tem que ser. Acho bem, senão não entendo. Olha, eu ia apresentar-te, mas já me estragaste tudo. Podes apresentar. Bem-vindo ao É de Porto-me Propósito. Não, ia apresentar-te mais ou menos, porque tu não precisas de apresentação. Preciso. Sabes que eu tive que investigar sobre ti, porque eu não te conheço, nunca estive contigo. Nunca e, portanto, falamos. tive que investigar um bocadinho e percebi que tu estás no Wikipédia. Pois é, Então, e está tudo bem. Tu no estás no Wikipédia. Wikipédia. E a Wikipédia tem uma página verdadeira, a minha. A tua. Sim. Pronto, foste tu que fizeste. Não, eu vou lá e controlá-la tipo 6 meses, porque há pessoas que... Garantir que não. Não, há pessoas que adoram ir às Wikipédias e mudar as coisas, só porque sim, só porque é fun, não é? Mas pronto. Bem, mas quem quiser saber mais dos factos que toda a gente sabe da Fernanda, que vá ao Wikipédia. Exato, Fernanda Freitas. Não A que once was a journalist. A que já foi jornalista, não é a Fernanda de Freitas brasileira. Há outra página. Exato. Não sou eu. Por acaso também conheço essa Fernanda de Freitas. Não Bem tem nada a ver. simpática e gira também. 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 Mas não tanto. Percebeste? Fernanda, vamos deixar a Wikipédia para quem quiser saber os factos que bocadinho toda a mais. gente sabe de ti. Vamos falar da Fernanda e começar por te deixar falar da Fernanda. Ui, temos É uma coisa fácil. Começa horas nós, tem? depois vamos moldando. Sabes que é uma coisa, eu não estou muito habituada a estar deste lado, aliás, eu disse assim que me sentei, tipo, tão estranho ser eu a ser entrevistada, eu gosto é de estar do lado de quem faz as perguntas, portanto vocês não se vão lembrar também de eu fazer uma outra pergunta, porque não consigo não questionar, eu acho que é uma das qualidades da Fernanda, se quisermos falar então de mim, é o questionar constante, eu acho que foi isso que me levou um bocadinho ao jornalismo, foi muita curiosidade e estar sempre a questionar os porquês, não é? Eu acho que a idade dos porquês nunca para. As pessoas dizem muito, aquela criancinha, pois, está na idade dos porquês. Eu ainda estou na idade dos porquês e acho que vou estar sempre. Mas quando eras criancinha, Era pior. era pior. Era. Muito porquê, muito. Mas porquê isto? Porquê? Aliás, eu depois também incentivei isso na minha filha, a Beatriz, e a certa altura disse, para que é que eu ensinei isto? Para que é que eu ensino à minha filha a ter este espírito de pensamento crítico? É como comprar carros bombeiros, não se compra. Para quê? Exato, para quê? Porque depois era tudo, mas porquê? Até porque chegas à altura em que tu tens muita vontade de dizer porque não, ou porque sim, ou porque a mãe manda, cala-te. Mas esse espírito de crítico e de fazer perguntas, eu acho que se está a perder muito e, portanto, eu acho que é algo que não encaro como um defeito. Há quem diga que é um defeito, estou sempre a fazer perguntas, mas eu acho que não é uma virtude também, mas é um traço da minha personalidade. Eu quero sempre saber o porquê das coisas e às vezes não é fácil chegar ao porquê. Olha, essa criancinha que ainda se vê nos teus olhos, by the way, onde é que essa criancinha começou a perguntar porquê? Começou no Porto, que é essa grande terra, não é? Duarte, temos de defender aqui as nossas origens. E começou a perguntar porquês à mãe, ao pai, aos avós, e felizmente viveu muito tempo com uma avó materna que, sendo analfabeta, não sabia ler, era a pessoa que eu conheci até hoje que mais coisas sabia sobre a vida. Porque perguntavas o porquê, mesmo que ela não soubesse, ela arranjava maneira de dar a volta, era uma contadora de histórias nata, eu acho que também herdei isso dela, de arranjar maneira de contar aquilo de outra forma, mesmo que não soubesse. De onde é que vem o arroz? Não é? Eu odiava arroz, não gostava de comer arroz. Ainda hoje não é assim o meu prato preferido, mas eu não gostava de comer arroz. Tu és uma criança estranha, normalmente não se gosta de legumes. Não, eu adorava legumes, não gostava era de arroz. E então a minha avó quando punha arroz assim, mas porquê que eu tenho que comer arroz? Arroz faz bem, lá aquelas coisas que as avós dizem, as mães acredito, e os avós também, os pais. Dizem, mas de onde é que vem o arroz? E eu acho que ela não sabia, não é? E ela contava uma história, nem imaginas o trabalhão que o arroz teve para chegar aqui. Pois inventava, metia uns bichos,
não é? Uns bichinhos que trabalhavam imenso para produzir arroz e que nós tínhamos que respeitar o trabalho dos bichinhos. Eu lá comia o arroz porque tinha pena dos bichinhos que faziam o arroz. Até hoje, não é? Não sei bem de onde é que vem o arroz. Vem da comporta, estou a brincar. Como é que se chamava a tua avó? Beatriz. Como a minha filha Beatriz. Aliás, eu sempre disse que se tivesse uma filha ia ter o nome da minha avó. E aconteceu. Não era se, quando tivesse uma filha ia ter o nome da minha avó, porque foi assim uma das minhas grandes referências enquanto cresci, precisamente por este lado. Ela era avó, não é? Não tinha emprego, estava em casa, cuidava de mim e contava-me histórias e nunca me disse para deixar de falar com os meus amigos invisíveis, que eu acho que isso é que é o mais fixe da minha avó. É porque a maior parte das pessoas, os adultos, não é? Olha para os miúdos quando estão a brincar e estás a falar com quem, a certa altura começam a dizer, já chega, não é? Ao menos estás a falar com um boneco ou com um urso, agora com um amigo imaginário. Tipo, esta que eu trouxe cá hoje, não é? Que está muito bem. Está ótimo, não é? Estás a gostar deles. Não sei se estão a captar, se o ângulo capta de filmagem. Exatamente, é a Madalena. Não, estou a brincar, não me internem já, hoje já não tenho. Mas, se calhar, esta brincadeira do amigo invisível, há quem defenda que é um bocadinho nós a falarmos, a arrumarmos as nossas ideias e a trabalharmos com a nossa intuição. E eu tinha muito essa brincadeira, ir para debaixo da mesa de jantar e brincar lá a falar com bonecos, sem bonecos, o que fosse, e a minha avó nunca me tirou de lá, se calhar porque eu estava sossegada, tipo, pronto, ao menos não está aqui a perguntar porquê é das coisas e de onde é que vem o arroz. Mas o que é certo é que ela dava-me aso a muito faz de conta, talvez por ela ter a noção de que se eu lhe pedisse para ler um livro ela não ia conseguir. E então era tudo muito faz de conta, e tínhamos N livros em casa, muitos livros. O meu avô era encadernador, o avô Afonso, e ele trazia muitas cópias, ainda não cópia final do livro, para casa, para avaliar como é que ia fazer aquela encadernação. Então nós tínhamos muitos livros. E o meu avô lia-me essas histórias, a minha avó ouvia, no dia seguinte repetia exatamente como se estivesse a ler. E não adiantava eu dizer, essa palavra não foi assim que o avô disse, mas é assim que a avó gosta. Tipo, a avó é que manda, estão a ver? O matriarcado. Matriarcado, norte, nada a fazer. E, portanto, ela também tinha uma coisa engraçada que tinha a ver com isto das brincadeiras, que era, como ela não sabia ler, eu dizia, quando comecei a aprender a ler, não, lê tu que é para eu ver se estás a ler bem. E ela não fazia a menor ideia se eu estava a ler bem ou mal, quer dizer, sabia as palavras, mas não sabia o que estava lá escrito. E então ela ia sempre dizendo, podes ler melhor, vá. E eu acho que foi isso que me motivou muito para a leitura. E curiosamente, eu lembro-me do meu avô trazer uma vez uma coleção de livros franceses. Eu adorava os bonecos. E só dizia, avô, então vamos lá ler estes. E o meu avô não sabia ler francês. E dizia, estes, olha, não consigo, porque eu não sei ler francês, mas podemos inventar uma história à volta destes bonecos. E lá estávamos nós a inventar histórias a partir dos bonecos. E eu acho que talvez por isso, talvez não, eu tenho mesmo a certeza, quando naquela idade, na época, aos 10 anos, escolhias ir para inglês ou para francês, da minha turma toda da chamada escola primária, que éramos para aí uns 22, 23, eu e a minha amiga Mónica fomos as únicas que fomos para francês. Portanto, vinha daí. Bem, sim. E curiosamente tu avanças no tempo e porquê? Porquê que vais para o francês, não é? Porquê? Porque passados muitos anos, se eu não tivesse tido francês no liceu, não tivesse adorado francês, não estaria a trabalhar na RFI, na Rádio France Internacional, na antiga Rádio Paris Lisboa. Portanto, há sempre um porquê. Fernanda, e um para quê. Eu acho que este mote que deste da história, da narrativa, é um mote que eu acho que vamos agarrar para o resto da conversa, porque tem tudo a ver com muita coisa que vamos falar. Portanto, vamos falar de histórias, continuar a falar de histórias, da história da tua vida. E nessa tua infância, que outras personagens povoavam essa história para além do avô Afonso e da avó Beatriz? Então, o pai e a mãe, claro, os meus irmãos, tenho 2 irmãos gêmeos, a Rosa e o Zé, mais novos do que eu. Muitos... a Madalena, sempre. Depois, não era propriamente uma criança com muitos amigos. Era mais a família, o núcleo familiar. Mas na escola primária foi assim, quando comecei a perceber, afinal há tantas outras crianças e
A minha professora Celeste foi a professora da primária, que tínhamos uma professora única desde os 6 aos 10 anos, não é? E foi para mim das pessoas que mais me marcou na minha vida, porque curiosamente, ao contrário de se calhar daquilo que se impõe ou impunha de, ok, és mais fraquita à matemática e contas, problemas, aritmética, se calhar vais levar estes trabalhos para casa sempre e sobretudo nas férias, ela não fazia isso. Ela sabia que eu adorava ler e escrever. Os meus trabalhos para férias eram sempre escrever mais uma história, escrever mais uma história, escrever mais uma história, ou ir a um sítio e escrever o que é que se está a passar. Eu acho que ela já sabia que eu ia ser jornalista. Ela sabia que eu era tagarela. Isso é uma história... o nosso livro da escola primária chamava-se O Tagarela. E eu lembro o meu colega da secretária, que não era a Madalena, era o Pedro, perguntava, professor, o que é uma tagarela? E ela disse, olha, uma tagarela é a Fernanda, sempre a falar. Aliás, sabem aquelas assídua, pontual, mas muito tagarela, sempre. Boas notas, mas muito tagarela. Devia estar mais atento. Mas eu estava atenta, só que conseguia falar ao mesmo tempo. E eu lembro-me dela dizer isso e a turma toda a rir, dizer, tagarela, tagarela. Portanto, hoje em dia era bullying, mas não foi. Eu acho que até foi assim aquela coisa do, mas um dia vão-me pagar para ser tagarela. E não é que pagam. E pagam por ser tagarela, para falar com pessoas. Mas aí há uma coisa, tu disseste que se calhar já sabia que tu ias ser jornalista. Tu não és jornalista, tu és muito mais que jornalista. Agora tu és já uma contadora de história. Sim, eu estive como jornalista, tive carteira de jornalista, exerci como jornalista e agora já não sou. Agora sou por muitas razões e só há mais anos contadora de histórias do que os anos todos que fui jornalista, isso é verdade. Mas eu acho que ela descobriu a minha vertente storyteller. E creio que isso aí a ela lhe devo, não é? O facto de ela saber, por exemplo, que tínhamos muitos livros em casa, havia miúdos que não tinham, como é óbvio, não é? E ela insistia sempre, no presentes de aniversário para a Fernanda, livros. E era, de facto, eu lembro que houve um ano que eu fiquei muito irritada. E porque é que a minha irmã tem uma boneca e eu recebi mais um livro? Eu quero uma boneca. Quero uma Barbie. Quero uma bonequinha. Por acaso, acho que não havia Barbies quer dizer, lá por casa não houve, de certeza. Mas eram umas bonequinhas que cheiravam a morango e a minha irmã teve, eu não tive, fiquei furiosa. E depois deram uma boneca na mesma. Mais cheirava a morango. Engraçado. Cheirava a morango. Não sei o que é morango. Sabes que o olfato é um skill que não se perde. A não ser que tenhamos algum tipo de acidente, mas os cheiros ficam... é uma memória mais fixa e verdadeira e verosímil do que propriamente uma visão. Porque tu podes achar que viste. Os cheiros tu vais logo lá, voltas ao sítio. Aliás... Eu volto sempre à minha infância, quando cheiro lilazes, porque era a planta que mais havia nas traseiras no quintal dos avós. E a que é que cheira a saudade? É isso, cheira muito a isso, cheira muito àquelas... um mix entre a lavanda, que era o perfume da minha avó, e este cheiro dos lilazes. Eu acho que se chama lilazes, há quem dê outro nome, parecem cachos de uvas roxos, que no Porto... Todas as pérgolas têm esses lilazes, eu pelo menos chamo-me lilazes, pode ter outro nome, mas eu sei que quando passo por uma pérgola, um sítio que tem essas flores, perdoem-me os botânicos e especialistas em flora, porque eu sou péssima para isso, sei que são lilazes e que caem e parecem uns cachos de uvas, e o meu avô trazia-me sempre um raminho dessas flores de dia, quando chegava ao final do dia a casa, ele arrancava um pedacinho, portanto aquilo é o cheiro, assim como é o cheiro de torradas. A minha avó fazia torradas e depois guardava numa lata que eu ainda tenho. Aquelas torradeiras antigas. Sim, mas uma lata preta com uma menina e um cãozinho, eu ainda tenho essa lata. E tirem-me tudo, menos aquela lata que ainda cheira aos meus avós, apesar de já não cheirar. Eu sei que quando abro, sinto que o cheiro ainda lá está. Que era o cheiro das torradas, do meu avô jogar cartas comigo enquanto contava uma história, porque nunca era só a dama de copas e o valete, havia sempre uma história, cada dama tinha um nome, cada valete tinha um nome. Portanto, esta coisa do brincar ao faz de conta com tudo o que há talvez a parte boa de viver uma infância frugal do ponto de vista dos tais brinquedos, porque não havia dinheiro para brinquedos, havia sempre dinheiro para livros. Isso eu lembro-me dos meus avós dizerem, para livros tem de haver sempre dinheiro. E os livros eram um objeto para brincar, não é? Tu pegas num livro e fazes uma casa, e tu pegas num livro e fazes um castelo, pegas num livro e fazes uma mesa. E tinha 2 ou 3 bonecos e lembro-me de um serviço de chá. E não me lembro assim de mais brinquedos. E portanto, eu acho que este lado, que hoje em dia
é algo que temos de pensar, se não estamos sempre a encher os nossos miúdos com muita tralha, não lhes dá muito tempo para se aborrecerem, não lhes dá muito tempo para pararem e só pegar e esta caixa não é uma caixa, é uma caixa, diz frágil, mas a partir daqui pode ser uma nave espacial, pode ser o que quisermos, não é? Aliás, eu lembro-me de quando a Beatriz era pequenina, eu peguei numa caixa de um frigorífico, tínhamos acabado de comprar um frigorífico novo, e transformei numa cozinha de brincar. Pronto, abríamos umas portas, umas janelas, pusemos uma caixa de sapatos a fingir que eram micro-ondas, e de repente tínhamos uma cozinha. Recycling, a economia circular já estava muito à frente, não é? E portanto tem este lado do brincar ao faz de conta, para mim é fundamental. E portanto quando às vezes dizem, pois, mas temos que pôr os miúdos com montes de brinquedos e montes de jogos e montes de coisas. Não, tens de dar uma hipótese. Espaço. E dás uma hipótese. Olha, e se isto fosse afinal, lá está, como disseste, se isto fosse uma nave espacial? E a partir daí é deixá-los ir. Com as Madalenas da vida, com os amigos invisíveis, com bonecos, mas não encher os miúdos com tanta informação que não lhes dá tempo nem espaço para serem contadores das suas histórias, não é? E deixar os miúdos falar, que é uma coisa também... podemos não entrar por aí, mas já que estamos a falar sobre o poder da comunicação e das histórias, esta coisa de enfiar os miúdos logo em frente a um telemóvel ou um iPad assim que chegam ao restaurante, ou assim que chegam, seja onde for, numa de porque é cómodo, não é? Babysitter eletrónico dá imenso jeito, não é? É barato, mas não dá tempo aos miúdos sequer terem aquele minuto de aborrecimento. Eu vou ter que estar aqui a levar com os meus pais e com os amigos dos meus pais, grande seca. Eu não estou a dizer que a minha educação foi melhor ou pior, claro, mas eu lembro-me de levava muitos lápis de cor, muitos papéis, muitas aquelas plasticinas pequeninas, alguns Lego, tudo isso numa mochilinha sempre que eu ia a jantar fora, e que a Beatriz tinha de ir por alguma razão, era sempre a minha última opção, porque eu acho que os miúdos têm de ter espaço para ser miúdos e os adultos também sem os miúdos. Mas quando tinha de ir, ia e levávamos brinquedos, levávamos esta mochilinha, que era a mochila do vamos sair para a rua, mas mais do que o estar a brincar e a fazer desenhos, ela estava dentro da conversa, ou seja, estávamos a falar, fosse do que fosse, e ela perguntava qualquer coisa, porquê? E perguntava outras coisas e nós nunca a deixávamos de lado, nunca dizíamos, cala-te que os adultos estão a falar, podia dizer, calma, deixa terminar o raciocínio e depois faz a tua pergunta. Mas ela fazia muitas perguntas. Eu lembro perfeitamente, uma vez fomos jantar, era um aniversário de um amigo homossexual, e claro, tinha lá o seu namorado, e a Beatriz começou a desenhar todas as pessoas da mesa e a certa altura parou e disse assim, falta-me aqui a tua namorada, para o aniversariante, estava a desenhar os casais todos. E foi aquele silêncio, não é? Tipo, ok, com 5, 6 anos, o que é que se diz, o que é que os pais já disseram? E eu olhei para ela e disse, desculpa, e ela, falta-lhe aqui a namorada. Ai não, já sei, ele é a tua namorada, não é? E ficou tudo bem, ok? E curiosamente, passado muito pouco tempo, ela estava a brincar com 2 ou 3 bonecos e um boneco e uma boneca e outra boneca, e depois eu cheguei e ela estava com as suas brincadeiras e eu disse, que giro então, este boneco é o namorado. Não, ela é namorado dela, é como o teu amigo. E eu, ok, porque é um bocado cedo, mas deixa estar, tudo bem. O que é certo é que nunca questionou. Claro. Ou seja, nunca questionou quando depois viu, quando falamos de educar para a tolerância, acho que não temos de impingir nada aos miúdos, acho que os miúdos chegam lá e quando têm que fazer perguntas fazem, e temos de dar respostas mediante a capacidade de absorção, se quisermos, que aquelas crianças têm naquela altura. Portanto, ela naquela época absorveu que havia um casal que não era menino e menina, trouxe para uma brincadeira e aceita porque, lá está, brincou com o assunto, assumiu o assunto como natural. Isso, e a sua primeira boneca nenuca, se quisermos, era uma boneca preta. Não era uma boneca branquinha, olho azul, não, ela escolheu uma... Não sei, talvez por haver algumas memórias de família, de contar, que o meu avô teve em Angola há muitos anos, mas ela quis uma... E depois nós ouvíamos muito, eu gosto muito de Cabo Verde, e ouvíamos muito música cabo-verdiana, portanto ela via as capas dos CDs, a Cesária Évora, e a boneca chamava-se Cesária, sabes? E a certa altura tu não tens de estar a explicar às crianças o que é a tolerância,
e o que é a aceitação do outro. Ou seja, é muito mais importante do que dar as respostas, é dar espaço às perguntas, não é? Espaço para as perguntas e brincar com o assunto. Brincar no sentido de é pela brincadeira, não é? Sim, o Gil Vicente já dizia isso, não é? A rir, vamos corrigindo os costumes e a brincar. Aliás, se tu quiseres que alguma pessoa faça alguma coisa, põe-na a brincar contigo. As pessoas levam muito a mal. Quando eu digo isto, por exemplo, a minha empresa de comunicação, muitas vezes eu proponho, vamos brincar. Eu sou formadora em Lego Serious Play e o Lego Serious Play é uma metodologia de trabalho em que se brinca com Lego. Mas é claro que tem muito, muito trabalho, é um método de trabalho, mas a primeira coisa que as pessoas fazem é chegam à mesa e estão Legos à beira deles e faz uma pergunta: há quanto tempo é que não brincas com Lego? Sei lá, há 20 anos. Então, se não tiver miúdos em casa, se não tiver filhos ou netos, não mexem em Legos para brincar, não é preciso para fazer uma construção XPTO. Pegar nos Legos e brincar. Eu tenho uma caixalhona de Legos em casa, porque sim, e quando eu sei que vão amigos meus com miúdos, não sei, os teus são tão crescidos, os nossos são tão pequeninos, não há problema. Legos. Lá está, uma caixa de Legos, olha, uma caixa destas cheia de Legos. É só adaptar. Perfeito. Lego duplo para os mais bebés e Lego normal para os mais adultos, para não engolir, só uma questão de segurança. Claro. Mas está tudo lá ao monte e o que é certo é que ninguém nunca me pede para ligar o televisor. Nunca. Quando temos miúdos em casa. Referiste várias vezes as histórias que a tua professora Celeste mandava escrever, que os teus avós contavam, que provavelmente tu contaste à tua filha Beatriz. Sim. Há assim alguma história que te marque da tua infância ou mais recente que contes ou que contaste? Curiosamente... Só fiquei curioso com tantas histórias, eu quero uma. Há uma história que eu acho que é marcante na minha vida e eu até hoje não sei o nome dessa senhora e tenho pena, mas é uma história que muitas vezes quando me perguntam o porquê de eu estar tão ligada à questão do voluntariado, eu com 12 anos, houve uma intoxicação alimentar na nossa escola e fomos literalmente, a escola foi toda parar ao hospital e eu fui das que fiquei em piorzinho estado. Foi ali uma situação complicada e fiquei muito, muito tempo internada. E como foi uma escola inteira, a pediatria não deu vazão a todos e eu fiquei, como ia ter um cuidado mais continuado, eu fiquei na ala das crescidas. E, portanto, tudo o que era serviço de pediatria para além do serviço médico, que esse obviamente eu tive, mas tudo o que era as educadoras, as enfermeiras pediátricas, que são diferentes, não venham dizer que não são diferentes dos outros enfermeiros, eu não tive. Portanto, eu tinha obviamente cuidados pediátricos, mas numa ala de crescidos. Ninguém ligava àquela miúda que estava ali naquele canto. E pronto, foi assim uma época, acho que foram 2 semanas, assim, bastante marcantes na minha vida. Claro, tinha os meus livros. Que idade tinhas? Dos 11 para os 12. Tinha livros, na época não havia televisão 24/7, não é? Não havia televisão 24 horas. Eu acho que nem tinha televisor no quarto na época. E as visitas eram muito curtinhas. Portanto, tudo aquilo que nós temos hoje em dia como normal no serviço de humanização infantil e pediátrico não havia. E eu lembro-me, perto dos últimos dias, entrou uma senhora no meu quarto e eu percebi que ela não era nem médica nem enfermeira e esteve comigo a fazer desenhos. Um bom bocado da tarde. E a contar-me histórias e dizer, gostas tanto de livros, vou ler uma história, etc. E eu então perguntei-lhe, mas tu não és médica, não és enfermeira? Ela, não, sou voluntária. Eu perguntei-lhe, mas isso é o quê? E ela disse-me que então trabalhava às tardes, eu acho que foi uma sexta-feira, não queria mentir, pode ter sido uma quinta, isso já não me lembro, mas lembro-me dela estar ali só para mim, um bom bocado, podem ter sido só 10 minutos, mas soou-me 15 dias, sabes? Aquela esteve lá para mim, só para mim, concentrada em mim, a fazer perguntas, a ler histórias, a fazer desenhos e a explicar-me o que era ser voluntária. E eu lembro-me de lhe dizer, então quando eu for grande também vou ser. Não é engraçado como estes ingredientes que constroem quem nós somos estão um bocadinho espalhados pela história ao longo dos anos. E às vezes mais do que o porquê, não é? Começamos com essa brincadeira do porquê, é o para quê. Se calhar eu estive internada para quê? Para conhecer aquela senhora
que foi a minha primeira, ou das minhas primeiras ligações àquilo que é o voluntariado. E vem daí a tua história depois como fundadora da Associação No Bem Vitória? Sem dúvida, sim. Não, vem daí. Dessa experiência também desses 15 dias? Sim. Eu lembro-me de... Queres explicar só um bocadinho o que é a associação? Claro. Mas... eu acho que daí veio para já esta minha vontade de ser voluntária e ter feito há muitos anos uma formação para ser contadora de histórias em ambiente pediátrico. Okay. E fui voluntária da Fundação do Gil durante muitos anos, mas entretanto o projeto terminou e eu fiquei assim um bocadinho órfã, eu e mais uma série de voluntários. E passados muitos anos, eu lembro, já nem estava na RTP, em conversa com um amigo, eu disse que estou cheia de saudades de ir ao hospital contar histórias, ou seja, tenho muita vontade de voltar a ser voluntária, mas eu não posso ser voluntária a avulso, porque não é uma coisa que eu defenda. Mas depois, tendo já uma empresa, eu não tenho tempo, aquela desculpa que toda a gente dá. Sim, mas não tinha mesmo tempo. A abrir uma empresa é difícil tirar uma manhã inteira para ir para um hospital, ou uma tarde inteira. E foi aí que os porquês. Então, mas porquê é que não podemos ir ler à noite, não é? Ao menos à noite eu tinha tempo. E pronto, depois, muito graças a este senhor que está aqui à minha frente, fiz o curso de empreendedorismo social, o bootcamp do IES. O Fred foi de resto o meu mentor, uma das pessoas da minha vida também, e foi aí que eu percebi que essa pergunta, feita depois de ter tido esta formação, tinha uma resposta. E a resposta era aquela que eu dizia à minha filha: sim, porque não? Aquela que eu dizia: não, porque não é resposta, mas pode ser outra pergunta ao porquê. Sim, porque não? Então comecei a bater a portas, não por acaso. Aconteceu, passado pouquíssimos dias, eu dar uma boleia à professora Maria Machado, na altura diretora de pediatria de Santa Maria, e dizer-lhe: professora, nem imagina, tive aqui uma ideia que se calhar é meio tola, mas eu adorava. Olha, sabe que eu fui voluntária, e de repente lembramos porque não ler histórias à noite, não é? Que é quando os miúdos mais precisam e se calhar mais pessoas têm tempo. E ela ficou assim a olhar para mim: isso é uma ótima ideia. E eu: mas acha que vai bater na trave, como costumamos dizer? Ela: não sei, mas é uma ótima ideia, temos de arranjar aliados. E eu lembrei-me que tinha entrevistado uma médica pneumologista pediátrica que tinha feito um estudo sobre a qualidade do sono nas crianças quando estão internadas. Fui buscar esse aliado científico, trouxe-a também para a equipa fundadora e inicial do projeto, e a partir daí foi a história que se viu. Ou seja, a partir daí fizemos um projeto piloto em que contadores de histórias voluntários vão todas as noites ler histórias de embalar às crianças que estão internadas. Do piloto, com 24 voluntários, hoje em dia, no dia em que estamos a gravar, já vamos com mais de 1.100 em 11 hospitais, espalhados por todo o país, e não para de crescer. Já temos muitos convites para ir para outros hospitais. E muitas vezes perguntam-me: então, mas como é que realmente nasce a Nuvem Vitória? Bem, se formos à história, houve um dia uma menina que teve uma contadora de histórias a contar-lhe histórias quando estava internada, e fez toda a diferença. E não só, quer dizer, as histórias são uma constante na tua vida, não é? São. Foste tendo reforços positivos ao longo da vida de que ia ser muito o teu caminho. Pois é. E tu não sabes o nome dessa senhora? Não, adorava saber. É muito engraçado pensarmos o impacto e o efeito multiplicador completamente que temos, de certeza, todos os dias. Sim. Em milhares de pessoas. Foi há 40 anos. Sem nunca nos apercebermos e sem termos essa consciência. Foi há 40 anos. Se a pessoa, por acaso, de repente, alguém, não é, se lembrar, no Hospital de Santo António, no Porto, há 40 anos, é muito tempo, mas ainda é provável que a senhora exista, esteja viva, boa saúde, e continue a ser voluntária no Hospital de Santo António. Porque acontece, nós também temos voluntários dos 21 aos 80 e muitos. Desde que tenha pernas para aguentar ali 2 horas a andar de um lado para o outro. E compromisso. E muito sentido de compromisso. Isso é o mais importante. E, portanto, Vitória foi assim que começou a nossa história, não é? E tem sido um trabalho muito desafiador, enquanto também projeto de inovação social, porque veio, de facto, dar resposta a um problema que ninguém sabia que existia. Nem era só negligenciado, ninguém sabia. De facto, não há horários nos hospitais, não é? É sempre dia, não há noite. Não se apagam as luzes, não se apagam os televisores, há sempre barulho, há sempre turnos a entrar e a sair, e portanto nós viemos também ajudar um bocadinho a dizer: ok, estes senhores chegaram, quer dizer que é hora de dormir.
Somos o João Pestana da era moderna. Tenho-me curiosidade, isso também tem um efeito nas pessoas que lá trabalham? Tem, é muito curioso. Quantas vezes nós também vamos ler histórias para os médicos, enfermeiros, as equipas profissionais de saúde e não só, que estão a trabalhar à noite. Muitas vezes também levamos histórias e, curiosamente, sentimos, por exemplo, uma prática que não havia, era a hora da limpeza. É qualquer hora. Entra um turno, tem de ir aos quartos, chegavam, acendiam as luzes, faziam os barulhos com os sacos, tiravam os sacos, e eu lembro-me de termos acabado de adormecer um miúdo, e lá está, entra essa pessoa da equipa de manutenção, limpeza, etc. E acende a luz, então vá, boa noite, tchau. E estragou o trabalho todo que tínhamos tido para trás. Não por culpa dela, como ela estava a fazer o seu trabalho. Nós também nós somos só voluntários, não é? O hospital continua, a vida continua, nós somos só uma visita. E eu lembro-me de sair e dizer, se calhar temos de ter aqui um trabalho também com estas pessoas e explicar. Então explicamos. E a partir daí, nunca mais. O lixo é tirado assim muito devagarinho, com a porta entreaberta, sem acender as luzes, porque já se sabe que está ali a acontecer um momento de magia, não é? De tirarmos os miúdos daquelas 4 paredes, os miúdos e os seus cuidadores, tirá-los daquelas 4 paredes durante um bocadinho, reduzir o stress, aumentar as hormonas mais positivas, isso está provado bioquimicamente, e portanto o barulho é feito cá fora, as luzes nos corredores descem, a sala de atividades tem menos luz no sentido de se tornar menos convidativa, apesar de em alguns hospitais estar aberta a noite toda, e eu percebo. Há miúdos que fazem exames muito invasivos e ficam acordados até às 3, 4 da manhã e portanto, onde conseguimos estabelecemos estas boas rotinas de voltar a ter hora para dormir, porque o hospital, infelizmente, é a casa daqueles miúdos durante o tempo que estão internados. E esta história já agora da prova científica, porque nós temos vários estudos, mas mais na perspectiva empírica de escala de dor e o que é que achaste das histórias e gostaste, mas isso é o empírico, o que é que achas? No Brasil houve um ótimo, foi assim, até chorei quando vi o estudo, de um investigador que é completamente fascinado por storytelling e que esteve a avaliar na saliva das crianças com um contador de histórias durante o dia, uma vez por semana, quanto é que o stress daquela criança descia. Portanto, quimicamente o stress da criança, o cortisol desce na criança que ouvia a história em comparação com uma criança que não ouviu história. E portanto isto foi só validação. Exatamente, validação bioquímica de que as histórias têm poder sobre a nossa constituição física, ou seja, as nossas hormonas, e lá está. E é por isso que custa-me quando eu reparo, e cada vez, infelizmente, há mais destes casos de miúdos que, quando nós chegamos, os contadores de histórias, nós chamamos-nos as nuvens chegam e eles estão felizes porque vão ter história, porque dizem que nunca ouvem história em casa. E há muitos cuidadores que de repente dizem, pois, nunca contei histórias, nem sei bem porquê. E começam. Ainda agora recebemos uma mensagem de uns pais que disseram, ele era muito pequenino, nós achávamos que nem valia a pena contar histórias, e percebemos pelo entusiasmo com que ele recebia as histórias no hospital. Nós continuamos a ler em casa, e ele agora teve de voltar ao hospital, e nós estávamos um bocado preocupados, porque afinal não vamos ao hospital para curtir, e ele estava felicíssimo, que disse, vamos ter histórias da Nuvem Vitória, então vamos. Tipo, como se fosse um playground, como se fosse assim, bora lá brincar para o hospital. Diminui o stress e também, quer dizer, ajuda a respeitar os ciclos circadianos. Sem dúvida. E com o que isso implica na qualidade de sono e com os demonstradíssimos efeitos positivos na saúde que isso tem. E até a normalização das rotinas. Sim. O sono... Que é a vida normal em casa, não é? Sim. O sono para mim é fundamental. Aliás, é o meu desporto preferido, é dormir. Pratico intensivamente, 8 horas por noite, e mais às vezes quando posso uma cestazinha. E custa-me imenso que hoje em dia não se fale do sono como uma boa prática. Uma pessoa olha para o sono como se fosse uma coisa de preguiçosos e eu 4, 5 horas estou ótimo. E os short sleepers verdadeiros são poucas as pessoas que são realmente short sleepers. Eu conheço um. Chama-se Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, e há outro que chama-se Donald Trump. E ambos todos sabemos, olhando para o percurso evolutivo de ambas essas pessoas, como é que eles estão a chegar aos 70. Não vou dizer mais nada, mas o dormir faz muito bem ao cérebro. E o facto de haver pessoas que querem imitar
Trumps e Marcelos desta vida, no sentido de short sleeper, não é isto. Só algumas pessoas é que conseguem dormir mesmo pouco e ficar bem com isso. A maior parte das pessoas acha que fica bem e passado muitos anos está a pagar a fatura. Porque isto não é um cartão de crédito. Eu não durmo durante a semana, acordo às 5 da manhã e deito-me à meia-noite, portanto 4, 5 horinhas estou incrível. Está incrível porque teve um ciclo completo de sono, mas não chega, não é? Precisa de mais. Mas está incrível, sente-se ótimo. E depois ao fim de semana eu compenso. Não, isto não é um cartão de crédito. Não vais compensar o dinheiro que gastaste ou o sono que não dormiste. Não dá. E as pessoas têm de perceber. E eu, quando temos um adolescente à nossa frente, eu faço muito isto. Eu explico-lhe o que é a melatonina. Eu digo, olha, isto não é um achismo. Eu não sou tua mãe. É-me indiferente se tu dormes ou não, ou se estás a noite toda até às 3 da manhã com um telemóvel à frente. Mas eu vou-te explicar um processo, e tu já és crescido, vou-te explicar um processo hormonal. Sabes o que é uma hormona? E sabes para que é que servem as hormonas? Servem para tudo, para tu cresceres quando fores grande. Aliás, queres continuar a crescer ou não? Só tens 12, 13, 15, que é a idade tramada dos telemóveis, não é? Aliás, começa cada vez mais cedo. E eu explico-lhes, olha, há uma hormona que se chama melatonina, que é a hormona que te faz crescer mais e melhor. E quando não segrega essa hormona, não cresces. Ponto. Acabou. Estou-te a dizer, falas com os médicos, não acredites em mim, ou vai à net, já que estás com a net aberta, vê lá, melatonina, a hormona do crescimento. E todos nós precisamos desta hormona até uma determinada idade. Eu para já, até aos 52. Depois vamos andando e logo se vê até que idade. Mas o que é certo é que essa melatonina só é segregada quando estás com os olhos fechados a dormir. Não é quando fechas os olhos só porque sim, é quando estás a dormir. E se fores olhar para os tempos antigos em que não havia eletricidade, o sol ia dormir e as pessoas também iam dormir. O sol acordava e as pessoas também acordavam. Tinham ritmos ótimos e aí sim dormiam o ciclo de sono completo porque acordavam quando havia luz, iam dormir quando não havia luz, não podiam fazer nada. As pessoas estavam mais alinhadas. Só isto, estavam alinhadas com o ritmo da natureza. E portanto, se queres não crescer e não pôr o cérebro a descansar, como faz o teu telemóvel, tens de pôr o telemóvel a carregar, portanto vais carregar o teu cérebro como? Dormindo. Vais crescer como? Dormindo. Mas tu fazes o que queres à tua vida. Faz mesmo o que tu quiseres, é-me indiferente. Eu aos meus digo isto. E explico a importância do sono, a diferença entre teres um bom dia, começa com teres uma boa noite. Dormes bem, o teu dia corre melhor. Pá, quem é que aguenta, não é? Há mais acidentes, isto é um estudo dos Estados Unidos, acidentes rodoviários relacionados com a falta de sono do que com substâncias ilícitas, chamemos-lhe assim. É fascinante esse tema. É assustador. Sim. Assustador. Eu não sou especialista em sono, não é? Tenho aprendido com os especialistas que trabalham connosco e muitas vezes vamos a empresas fazer workshops sobre o sono e eu tenho aprendido imenso. E se eu já dormia, já era uma praticante ativa, ainda sou mais. Agora sou praticante e ativista. Tudo isto de ir aos hospitais e deste impacto que nos estiveste a explicar também tem o reverso da medalha, ou não? De situações mais duras. Claro. E portanto, não só a ti pessoalmente, mas também dos 1100 voluntários que gerem. Como é que se lida com a dor, com a morte, com os desafios, com os cuidadores que estão num sofrimento imenso e que muito provavelmente não veem luz ao fundo do túnel? Sim. Ou seja, quase a pergunta do milhão é como é que se encontra propósito nessa situação, não é? Eu acho que o propósito encontra-se naquele segundo em que a criança sorri. Mesmo que esteja muito doente, com muita dor, e encontra-se propósito quando um avô que está com um neto em coma nos diz, conte-lhe histórias que eu tenho certeza que ele está a ouvir. Encontra-se propósito quando ensinamos uma mãe a contar histórias à filha, as chamadas histórias inspiradoras. Porquê? Porque a criança tem um problema de respiração e a médica trabalhou connosco a questão dela poder inspirar com as histórias. E como é que fazes isso? Contas uma história. E eu nunca me vou esquecer, isto aconteceu comigo, aquela criança não queria pôr a máscara de oxigênio e nós vamos contar uma história, pode ser que ela queira. E então perguntámos à mãe qual eram as personagens preferidas e ela adorava sereias e adorava purpurinas e adorava fundo do mar e adorava golfinhos, é assim, random, não é? Factos não intimamente ligados, mas que nós lá está. Volta àquela história do Madalena, vamos aqui contar uma história com estas personagens, não é? E então nós dizíamos, era uma vez uma princesa que vivia no fundo do mar e que tinha um vestido cheio de
purpurinas, não estás a ver, eram tantas purpurinas. E ela faz assim, inspira, não é? E depois o oxímetro sobe. E depois continuamos. A seguir, não sei o quê, a princesa, e aparece um golfinho que por acaso é cor-de-rosa e cheio de purpurinas. E ela outra vez, inspira. Pronto. E o oxímetro sobe outra vez. E a seguir, a princesa e o golfinho andam no fundo do mar e fazem isto, fazem aquilo, fazem montes de coisas e tudo coisas completamente wow para ela fazer. Sério? Sim, a sério, nem imaginas. E depois no fundo do túnel estava uma esmeralda que brilhava e ela faz connosco. E sabes, e o oxímetro sobe de tal maneira que a enfermeira vem ver o que é que se passa. E nessa noite a criança não precisou de oxigenação extra. E é assim que vês o propósito. E esta mãe aprendeu a contar histórias inspiradoras até ao último suspiro desta menina. E não consegues lidar nunca, sabes? Porque há um dia em que estás a falar dela, apesar de terem passado 8 anos, e lembras-te dela e vem-te lágrimas aos olhos. É porque, como eu dou a formação aos voluntários, eu digo sempre, nós somos só voluntários. Não temos o direito de nos apoderarmos daquela dor, porque não é nossa. E nós entramos numa bolha de amor, de histórias, de magia, mas é claro que as pessoas, olha, à semelhança desta caixa, estão frágeis e muitos cuidadores querem nos contar o porquê que estão lá. Nós não sabemos nada sobre aquelas crianças, sabemos a idade, sabemos o nome, sabemos se estão ou não acompanhadas, sabemos se podem ou não ter histórias, mas não sabemos qual é a condição de saúde. Não queremos saber, é não precisamos de saber, porque somos só contadores, vamos marcar aquele minuto na vida daquela pessoa, não vamos estar lá com elas o internamento todo. Claro que amanhã, se lá estiverem outra vez, vão ter outras nuvens. E portanto o que nós tentamos levar é a magia, para eles se esquecerem, descemos o cortisol, isso já sabemos, e vamos esquecer que estamos no hospital. Agora vamos para o reino de unicórnios, dragões, águias, o que for. Na nossa formação ensinamos as pessoas a ter quebra-gelos, a também protegerem-se, a fazer assim um bocado uma bolha para não entrarem na dor daquela família, mas também não trazerem a dor consigo. Mas depois as nossas coordenadoras são quase todas elas psicólogas e estão sempre à distância de um telefonema no final da ação. E muitas vezes é preciso, tipo, isto hoje correu tão mal. E correu mal porque as enfermeiras disseram, ok, vocês agora ficam neste quarto a contar histórias até nós dizermos, porque está aqui ao lado, a criança ao lado está à beira da morte e nós precisamos que a família ao lado não se aperceba. E nós lá estamos ali a fazer e a contar e nunca mais acaba a história do unicórnio e do castelo e vamos descer outra vez as profundezas do castelo, agora vamos subir outra vez às nuvens, agora vamos descer outra vez. Tipo, nunca mais te calas. Não, porque as enfermeiras é que mandam. E as enfermeiras dizem-nos para estarmos ali mais umas horas e nós sabemos o que é que está a acontecer. E nós podemos chorar cá fora. E ainda bem que choramos, não é? Somos humanos, senão também somos ali umas pedras. E às vezes acontece. E eu digo sempre na formação aos nossos futuros voluntários, 99,9% dos casos é felicidade. Nós saímos e temos um feedback incrível por parte dos pais. Quer dizer, quando ouves os pais a dizer assim, ela hoje estava elétrica para vir para o hospital, estava felicíssima porque vinha para o hospital porque ia ter histórias. Quer dizer, não é normal uma criança estar feliz porque vai para o hospital, não é? E quando tens isto... E sabes que tens este impacto, ou então como há uns tempos eu lembro-me, 2 voluntárias saíram e mandaram, nós temos um grupo de WhatsApp para cada dupla que vai a um hospital, fala com a sua coordenadora para fazer o check-in, depois para fazer o check-out, dizer que se correu tudo bem, ver se há livros pedidos para o dia seguinte. Olha, está ali na cama 12, está um menino que gosta de elefantes, vamos nós procurar os Elmers todos desta vida, não é? Ou babar, eu adoro levar o babar, é mais antigo. E temos os livros pedidos, se houve alguma situação que mereça atenção no dia seguinte, e numa dessas noites 2 voluntários disseram, hoje chegamos, em vez das 6 crianças que no briefing nos tinham dado durante a tarde, nós damos livros para 6 crianças, só estava uma, e era pequenino, não sei se teve impacto. E eu digo sempre, isto é a vantagem de ter trabalhado na RTP2, há sempre uma imensa minoria, não é? E portanto tiveste impacto naquela criança, não saberás nunca quanto. E aí eu volto à minha voluntária, não é? Olha que aquela senhora só contou uma história àquela criança, era a única que estava internada naquela ala, porque não era a ala pediátrica e ela foi lá de propósito. E passado poucos dias, recebemos uma foto
de um miúdo, portanto as nuvens entram com um saco cheio daqueles sacos de algodão normais, cheios de livros, e os miúdos escolhem os livros, leem as histórias, depois guardam outra vez e vão-se embora. E recebemos uma foto com uma mãe, de uma mãe no nosso Instagram a dizer assim: olá, é só para dizer que eu sou a mãe do bebê X e eu sei que na sexta à noite as nuvens só leram histórias ao meu filho, que não estava mais nenhuma criança internada, e foi muito importante para nós percebermos que tínhamos um momento só nosso. E elas foram muito queridas e o meu filho adorou as histórias, e esta é a foto dele quando chegou a casa. Ele foi buscar um saco das compras de pano da mãe, meteu livros lá dentro. Isto é uma criança de 3 anos, atenção. E pôs uma série de bonequitos na cama e chegou e disse assim: eu sou da nuvem e vou-vos contar histórias. Pai, tu dizes assim, e mandas isto para aquelas 2 voluntárias que se calhar ficaram tipo sexta à noite, tivemos nós aqui, só tivemos um freguês que nem nos ligou nenhuma. E depois dizemos: olha, se calhar o teu impacto foi muito maior do que aquilo que tu estavas à espera. Ninguém estava a acreditar nesta história. Se não fosse a foto daquela mãe com aquela criança, com o seu saquinho, e isto é um impacto que nunca vais conseguir medir em euros. Claro. Fernando, nunca. Pronto, estas histórias que nos contas e que nos comovem também a nós, parece que estamos lá. Até aqui tu contas histórias, não é? Sim, a minha filha mais nova tem 3 anos. O Duarte está com os olhos brilhantes. Portanto, a culpa é tua. Depois há um lado que não é tão fácil, não é? Tão bonito, que é o lado das frustrações, que também este trabalho implica. E não só o trabalho, mas também as histórias de vida que muitas vezes não acabam bem. E nós temos que aprender estratégias para, na nossa intimidade, lidar com a tristeza e com a frustração que isso implica, e ainda assim retirar daí algum significado para o nosso caminho de construção de propósito. Sim. Como é que tu pessoalmente fazes isso? Sabes que, como nós, há algo que fazemos sempre questão de dizer, não é? Nós não estamos, mais uma vez, na família, naquela família, nós não somos da família, não somos amigos, não vamos visitar, é só uma visita, nós vamos não vamos em visita de amigos, levar bolos e chocolates não, nós somos uma visita com um propósito, que é ler histórias e durante aqueles minutos esquecer que estamos no hospital. Tentamos também não trazer as histórias e como não acompanhamos as crianças, portanto eu posso dizer-te que mensalmente dou as minhas disponibilidades, portanto temos uma plataforma que gere a minha disponibilidade, eu digo quantas noites é que posso ir e quais as noites, e portanto depois a minha coordenadora diz-me: então vais na noite de segunda, de quinta, e a primeira, segunda, a terceira, a quinta, pronto. Eu recebo um calendário e marco diretamente na minha agenda, como qualquer trabalho, qualquer compromisso que tenha. E portanto é muito raro, para já, eu calhar na mesma pediatria, com a mesma colega nuvem e com as mesmas crianças. É claro que nós recebemos muito feedback nas redes sociais, eu tenho acesso às redes da nuvem e conheço muitas histórias que não acabaram bem. Quer dizer, não é acabar bem ou acabar mal. Pura e simplesmente, como todos nós somos finitos, e há pais que vêm dizer: olha, o nosso filho teve histórias durante X meses, às vezes há miúdos que estão internados muitos meses, e eu sei que as noites com as histórias fizeram muita diferença. A nós, que estávamos lá, para nós, para os avós quando eram eles que lá estavam, e para o nosso filho, que agora já não está connosco, mas está tudo bem. E portanto, o trabalho que é feito, nós temos de lidar indiretamente, mas sabemos que há história. Por exemplo, nós começamos o IPO há pouco tempo, comparado com o Santa Maria, e há muita gente que fica assim com medo, não é? O IPO, o cancro. O IPO tem uma carga muito forte. Tem uma carga muito forte, mas olha que eu digo-te, se eu tiver de escolher a história mais difícil de acompanhamento da minha vida enquanto voluntária, a vida toda em pediatria, não foi no IPO, foi no Santa Maria. No IPO é oncologia e graças a Deus já há tanta taxa de sobrevivência. Nas crianças muito grande. Grande e muito bom, aliás. Estás ligado à Terra dos Sonhos, sabes bem a quantidade de trabalho que vocês também fizeram junto do IPO, e o ambiente do IPO, dentro da dor, é muito feliz. Aqueles enfermeiros, aquelas educadoras, a Liga, que faz um trabalho incrível, a Acreditar, a Fundação Ronald McDonald, os palhaços. É um ambiente, as pessoas não acreditam o ambiente que se vive no IPO. É um boost de energia que às vezes as pessoas não acreditam. O Santa Maria às vezes é mais pesado. Porque podes apanhar qualquer coisa, e quando apanhas um miúdo
com 99% da sua pele queimada e não sabes que vais apanhar aquilo e de repente és confrontado, aquilo é muito mais difícil de ver do que uma criança que está mal, porque as crianças piores estão, por norma, muito mal, estão carecas, também sabemos que há esse peso, mas se calhar já sabemos que é isso que vamos ver. Uma unidade de queimados nunca sabes o que é que vais apanhar. E para mim é muito mais violento do ponto de vista emocional, se quiseres. Sim, e há outras doenças crónicas mesmo sem ser. Há coisas dramáticas, mas Coisas lá está. dramáticas. Ou apanhares uma criança que está no hospital sem doença absolutamente nenhuma. Está internada porque não tem onde ficar. Internamento social. Isso é, sabes, quando olhas e dizes assim, porque é que esta criança tem de estar aqui? Porque é que não há outra resposta? Há outra coisa que me fazia muita confusão na Terra dos Sonhos, quando eu apanhei muitas famílias em que havia irmãos dos miúdos que estavam doentes que eram completamente esquecidos. Exato. Completamente ignorados. Sim. Não por mal. Não, porque a prioridade de repente é outra. O foco. O irmão e a irmã é um tema que muito nos diz também, e nós tentamos sempre, as crianças não estão lá em visita quando lá vamos, mas tentamos sempre promover também com histórias, se bem que lá está, não cabe à Nuvem Vitória fazer ali a moral da história e levar histórias sobre vais ter de saber lidar com a tua doença, ou acredita que vais sair daqui mais forte e mais resiliente. Não vamos fazer isso. Nós levamos histórias, lá está, do babar, histórias do coquedo, as histórias do não abras este livro, histórias divertidas, giras, que embalem. Para adolescentes, se calhar, escolhemos um bocadinho mais os temas, mas os miúdos querem uma história gira. Não levamos o propósito e o moral e moral da história. O que é que tiras desta história? Vamos todos aprender a ser mais resilientes. Às vezes há histórias que têm a ver com a doença do miúdo ou da miúda, porque os pais nos pedem. Assim, ainda só menos houvesse uma história sobre a doença que ele tem, e nós, grupo, olá, alguém sabe se existe? Existe, está aqui. Por exemplo, a Acreditar lança imensas sobre a questão da oncológica. Olha, há esta, queres levar? Vou deixar lá na caixa, temos um cacifo e trocamos essas experiências uns com os outros, porque os pais nos pedem. Agora, não vamos levar uma história sobre... Ora bem, vamos falar sobre essa tua tradição que tu tens na tua família de fazer isto a determinadas horas. Não podes. Não, que é isso? Ou, ora bem, morreu-te um avô, foi para o céu. Não vamos falar disto, não. Portanto, nós temos muito cuidado no tipo de livros que selecionamos. Na formação também ajudamos as pessoas a selecionar. Também não podemos levar um Harry Potter, porque nós sabemos, vamos sempre com a convicção que amanhã aquela criança já está boa e não está lá. Não há cá capítulos. Então amanhã lemos-se o resto. Amanhã não há até amanhã. É as melhoras. E se amanhã estiveres cá, podemos ter aqui o tal livro pedido. Banda desenhada também não é? Que é imenso trabalho ler uma banda desenhada a uma criança que está internada. Tem de ser histórias simples, bonitas, mágicas e inspiradoras. Fernanda, os teus olhos brilham com nomes de mulheres, não é? A avó Beatriz, a voluntária que não te lembras do nome, a Vitória. Não vem a Vitória, é verdade. Mas também brilham com a tua Beatriz. Sim, claro. Psicóloga, Nuvem também. Tu falas destas coisas com a Beatriz, da importância de saber lidar com estas... Minha filha é psicóloga clínica. Portanto, que era um dos cursos que eu gostava de ter tirado, mas não foi por influência, acho eu. Quer dizer, sempre tivemos muitos livros sobre esse tema em casa, e eu lembro-me que ainda me matriculei em psicologia já crescida, ela deve ter visto para lá uns livros, mas falamos, mas agora eu falo com uma adulta, não é? A minha filha tem, no dia em que estamos a gravar, já tem quase 30 anos. E portanto... Foste mãe com 15? Fui mãe com 15, não. Foi, exato. Não, foi com 23, não comecem a pensar. Mas hoje em dia, falar com a Beatriz e com os meus enteados, que são como filhos para mim, é muito natural falar destas vivências em voluntariado, porque eles são todos já voluntários. Não todos na Nuvem, mas fazem muito trabalho voluntário na Missão País, nas faculdades onde estão. O mais novo está em Medicina e, portanto, esta coisa da Nuvem Vitória faz-lhe muito sentido, não é? Porque, apesar de ele não estar na área de pediatria, ele percebe a diferença de estar um bocadinho à conversa com alguém, ler um jornal. E já me pergunta, Fernanda, e se calhar isto era giro também para os velhinhos? Claro que era, alguém que faça. Aliás, temos uma Nuvem
que em Leiria replicou a mecânica, mas com idosos num lar. Só para saberem, uma nuvem não é uma nuvem, é uma Não, pessoa. é uma pessoa sim. voluntária, desculpem. voluntária. A nuvem Teresa, a voluntária Teresa, nós dizemos as nuvens, e é curioso porque há uns tempos um CEO de uma grande empresa disse assim: Fernanda, eu descobri há pouco tempo a existência da nuvem Vitória, porque uma colaboradora da nossa equipa, no jantar de Natal, fizemos uma brincadeira em que contávamos histórias, e ela chegou e disse: olá, eu sou uma nuvem. E depois disse: eu sou uma nuvem porque sou voluntária da Nuvem Vitória. E ele disse-me: Fernanda, quem me dera que os meus colaboradores vestissem a t-shirt como os seus voluntários vestem a t-shirt, porque dizem todos: eu sou uma nuvem. E eu nunca ninguém pediu para se autodesignarem como nuvens. Começou por brincadeira, tipo, pronto, eu sou uma nuvem, temos uma nuvem na nossa t-shirt que nos identifica, e quando dás por ela há esta noção de que eu sou, não é? Eu faço parte da Nuvem Vitória, eu sou uma nuvem, vírgula, faço parte do grupo voluntariado da Associação Nuvem Vitória, que todas as noites vai contar Isto é imensa força de marca. Isto eu acho que não qualquer é? publicista, provavelmente da publicidade, ficava fascinado com isso. Incrível. Claro, E foi, é o tal CEO da empresa que, foi orgânico. Foi orgânico. que gostava de ter isso. Foi muito orgânico. Eu se calhar introduzia agora, não sei se concordas, mas pedimos-te para te trazer um objeto. Pois foi. Concordo absolutamente, mas não tenho que Por concordar. acaso, eu estava a olhar, está completamente ligado, né, aqui. Não É sei uma se queres nuvem? explicar. É uma nuvem. Não é a Nuvem Vitória, porque a nossa está a bocejar. A Nuvem Ok. Vitória original, boceja, e não tem bochechinhas cor-de-rosa, tem bochechinhas azuis. E este tem, aqui não se vê por causa da iluminação do estúdio, mas tem uma luz, um LED azul por dentro. E portanto é também uma ferramenta, quando estamos a contar a história, uma história que tenha nuvens, as nuvens aparecem e desaparecem. Não é? E serve como objeto também para contar histórias a propósito da nuvem. Portanto, nós temos uma t-shirt, eu hoje não trouxe porque não vinha só falar da nuvem, mas temos uma t-shirt que é a nossa farda, e portanto tem mais ou menos uma nuvem deste tamanho, e portanto podemos sempre fazer a brincadeira de uma nuvem que ganha tridimensionalidade e que está aqui. Portanto, esta é a Nuvem Vitória. Por acaso não é a Nuvem Vitória. Se alguém quiser oferecer... É uma prima da nuvem. É a prima. Esta é a prima. É a Nuvem Madalena. E serve... E pronto, eu trouxe esse objeto porque quando disseste, então um objeto que faz sentido. Podia ser qualquer um. Claro. Na verdade, todos os objetos à nossa volta dão uma história, mas este é o que eu trago no meu saco da Nuvem Vitória, para além dos livros, trago uma nuvenzinha que é um LED, que é a desculpa para desligarmos as luzes. Podemos apagar um bocadinho as luzes, Só para- que é para tu veres a luz desta. E quando acendemos a luz, um LEDzinho azul, já estamos com as luzes do quarto apagadas e não se voltam a acender, porque está muito mais confortável. É um truque. Tu ias dizer, eu interrompi-te. Se alguém quiser oferecer. Se alguém quiser fazer nuvens destas, luminosas por dentro, podemos pôr a marca da empresa e tudo, mas esteja à vontade. São só 1.100 hoje, quando vir isto só para aí 2.000. Mas vai ser fácil, porque quando abrimos a Nós Espanha... podemos usar aqui como product placement, não é? Nuvem Vitória, com as Fica marcas. aqui assim, tipo, www. disfarçadamente, no canto inferior direito ou superior. Tipo, ora bem, continuar assim. Portanto, a nuvem foi o meu objeto de ficar aqui assim. Tu estavas a falar e ocorreu-me aqui uma coisa da nuvem, que é se tu usas a imagem de as nuvens passarem para transmitir algum significado, gente, tudo passará, não é? Sim, sabes que muitas pessoas perguntam se a minha filha se chama Vitória, porque normalmente as associações, os meninos especiais. Não, é que é uma nuvem especial. Para já porque é a única nuvem que aparece à noite. Tu não vês nuvens à noite, portanto se vês esta, é sinal que é uma nuvem mágica, não é? E sim, usamos muita brincadeira de somos nuvens passageiras. Como tu és passageiro aqui no hospital, vais sair rápido. E Vitória, para além do clichê que todas as crianças gostam do Vitória, Vitória, acabou-se a história, a vitória sobre aquela situação. Portanto, apesar de tudo, Nuvem Vitória é um símbolo também de resiliência e vamos sair desta, apesar de não ser essa a nossa função. Não dizemos sequer isto é o porquê de se chamar Nuvem Vitória. É nuvem porque nós queríamos assim uma imagem fofinha e se virarmos uma nuvem ao contrário e pusermos 4 patinhas é uma ovelha. Portanto, em vez de contar as ovelhas, contas nuvens. E como à noite não consegues contar, vês uma que é mágica. É só por isso. E sim, as nuvens esperamos nós que sejam sempre passageiras, não é? Aquilo que és hoje, enquanto pessoa, enquanto não só contadora de histórias, mas e também o envolvimento que tens muito no setor social, com as pessoas que estão à tua volta, com a tua empresa, quão disto vem
destes 8 anos de Nuvem Vitória, mas também da tua experiência, o que é que vem da tua experiência e te traz até aqui, não é? Esta realidade, que sim, agora estás aqui com o Fred e com o Duarte, mas que é muito mais rica do que isso, e tem sido. Não é? Eu acho que quem se tem cruzado contigo sente isso e vai absorvendo e crescendo também contigo e com a tua experiência. É engraçado, porque há muita gente que acha que eu só comecei isto porque estava na televisão. E estava na televisão e, portanto, tinha muita visibilidade e, portanto, era fácil ir aos hospitais. E vejam lá, nem havia redes sociais, não valia nada tirar, nem havia telemóveis, não fazíamos fotos para pôr nas redes sociais a dizer que somos muito fofinhos e voluntários. Aliás, nós não autorizamos o telemóvel em qualquer ação da Nuvem Vitória. Nós tiramos uma foto para mostrar aos voluntários, nunca o que eles fazem. Mas foi muito antes, ou seja, o meu irmão, quando nasce, tem o diagnóstico de paralisia cerebral. E, portanto, como foi sempre acompanhado pela Associação de Paralisia Cerebral do Porto, para mim, o chamado terceiro setor sempre foi o normal. Havia uma escola, que era onde eu estava, com os meus irmãos, que era uma escola, não havia cá esta coisa, escolas especiais inclusivas, não, era uma escola, era a escola do bairro onde íamos todos, com ou sem deficiência, lá estávamos todos enfiados. E havia depois a outra escola, onde o meu irmão ia aprender outras coisas, onde nós não íamos. Portanto, qual é que era inclusive? E, portanto, eu lembro-me de a pessoa que conduzia a carrinha que vinha buscar o meu irmão estar sozinha, não ter ajuda. Há alguns dias não havia ajuda, lá ia eu ajudar, e ajudava o meu irmão, ajudava os outros. E, portanto, era uma coisa natural. Assim como o facto do meu pai me levar sempre que ia doar sangue, eu ia sempre com ele, com a desculpa de comer um croissant. No Porto são ótimos, não é? Só no Porto, então. Os croissants do Porto são melhores, lamento. Nós deixamos-los falar. Exato, porque é aquela massa choux, não é aquela massa folhada. Cá em Lisboa são mais os, tipo... Há os da massa folhada, não é? Mas pronto, com a desculpa de comer um croissant, o meu pai lá me levava e eu ficava assim a olhar um bocado, tipo, porque é que eu estou a ir para um hospital para comer um croissant? Portanto, eu ia ao hospital onde também tinha estado internada e podia ter mixed feelings, mas comia comer um croissant. E o meu pai dizia, pronto, podemos todos ser dador de sangue. Ele ensina-me a importância de ser dador de sangue. Também era bombeiro voluntário. E, portanto, quando olhas para a tua envolvente de família... É só o normal. É só o normal. Sim, não havia como não chegar aqui, quer dizer, coisa... Sim, e depois eu podia ter acontecido de repente, tipo, isto não faz sentido nenhum, mas era intrínseco, está no ADN. Não há maneira de dar a volta. Agora, se me perguntas, ok, então se não tivesse um irmão com paralisia cerebral, chegarias até aqui? Não sei mesmo, porque podia na mesma ter ido parar ao hospital e ter a tal voluntária. Se talvez isto moldou mais depressa, sim, eu acho que moldou mais depressa. Se calhar havia um caminho para chegar até aqui e era um caminho aos zigue-zagues e eu fui mais direto, tipo, ok, fizeram isto pelo meu irmão, eu posso fazer pelos outros, fizeram isto por mim, eu posso fazer pelos outros, mas porque tinha vontade. Podia não ter, podia ser uma pessoa que, como muitas, paga os meus impostos, já chega. Ou seja, somos um produto da nossa história, mas não só, não é? Também há aí uma afirmação de vontade, há um livre-arbítrio que tem que ser exercido. Sim. Se tu me perguntas, ok, agora se tivesses que desistir de uma coisa, eu sei que das poucas coisas que eu não desistia era da parte social. E as pessoas dizem, mas porquê? Quer dizer, estou há 8 anos a trabalhar voluntariamente na Nuvem Vitória, não ganho um tostão. Aliás, até gasto, não é? Porque se contarmos as horas que tenho enquanto presidente e diretora executiva da Nuvem, literalmente estou a perder dinheiro. E, portanto, como uma vez uma miúda muito engraçada, quando eu fui presidente do Ano Europeu de Voluntariado em 2011, e eu fazia com a Elsa Champel um périplo pelas escolas. Um ano de ouro na tua história. Foi um ano muito duro, muito intenso. E fazíamos um périplo pelo país a falar de voluntariado e a explicar a todas as idades o que era ser voluntário. E eu lembro de uma miúda, nós estávamos a dizer, pronto, então ser voluntário, fazes isto e não ganhas dinheiro em troca. E a miúda assim, então tu és muito rica. E eu, como assim? Então tens muito dinheiro, não é? Se trabalhas de borla. E infelizmente não são só os miúdos que pensam assim. Exato, eu, se calhar sou um bocado estúpida. E disse, não, olha, não sou uma mulher rica, sou uma rica mulher, como diz a minha avó, na brincadeira. E foi aí que começamos um bocadinho a cunhar esta coisa como o salário emocional.
Quer dizer, há coisas que nós recebemos que não são em dinheiro, mas que nos trazem uma felicidade tal que ajuda a fazer o resto. E às vezes até são pessoas com mais dificuldades que vão ajudar o próximo porque sentem que faz sentido. E não tem nada a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro. Nada. Eu conheço muita gente com muito dinheiro que não faz nada de voluntariado e conheço também muita gente com muito dinheiro que faz, e não é só o assinar o cheque. Há muita gente que diz, pois faz, quer dizer, pegas no cheque e passas e estás de consciência tranquila. Sim, não, dão horas. Estão no terreno, fazem parte de conselhos consultivos, fazem horas de voluntariado e não têm de andar a exibir. Sim. Tu só notas porque um dia vais à casa da pessoa dar-lhe boleia e tu ficas naquela, ok, se calhar, mas é um se calhar, pode nem ser, não é? Mas eu acho que isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com a nossa conta bancária. Mas não sentes também agora o oposto, que é, e acho que estamos aqui os três todos muito de origens de setor social, que há também um paradigma que se vive de essa lógica de tu não recebes enquanto presidente, enquanto diretora executiva, de as associações como são sem fins lucrativos, então as pessoas recebem mal, têm maus salários. Não, muito contrário, quem me dera poder pagar a minha diretora executiva muito bem. Claro, não, pois, mas que existe aqui um paradigma, um mindset na sociedade que eu não vejo propriamente a mudar. Ou seja, como é uma ONG para pobrezinhos, portanto o ideal é recebem todos mal. Não, muito pelo contrário. E quer dizer, empresas que se calhar nem fazem falta cá no mundo a não receber milhões, está toda a gente ok com isso. Mas pessoas que trabalham 60, 80 horas por semana, fora a carga emocional, e recebem tudo e meia, está tudo bem. Não é? Há assim Pois, percebo. Pode haver essa percepção, não é? Ok, é normal, não é? Trabalhas no setor social, é suposto não enriquecer. Podes ou não podes não enriquecer, é muito diferente. Eu acho que a pessoa tem de trabalhar com ou sem propósito. Propósito social ou outro propósito qualquer. Se o teu propósito é enriquecer, quem sou eu para dizer que o teu propósito está mal? Sim, não estava... Não é? Agora, uma associação sem fins lucrativos também não quer dizer que não tenha lucro. E às vezes as pessoas ficam muito chocadas quando nós dizemos isto. Sim, é ótimo dar lucro, é ótimo ter dinheiro para pagar a um bom diretor executivo. Porque esse teu diretor executivo vai alavancar o trabalho da tua associação. O lucro em si não é mau, não é? Não a aplicação do lucro é que pode ser mais adequada ou menos adequada, mas quem é quem para julgar? Exato. Idealmente não dás prejuízo, já é muito bom. Se não des prejuízo, já estás a fazer um bom trabalho, não é? Agora, vives numa época em que, de facto, eu chego a certas ocasiões em que eu tenho que andar a bater às portas, não é? Dessas empresas, que se calhar dão milhões. Olha, ainda bem, porque depois podem distribuir ou não, atenção, mas muitas delas identificam-se com a causa e patrocinam um ou outro núcleo. Isso é importante para nós. Portanto, o que eu sinto é que as pessoas, ponto 1, não podem ter vergonha de ganhar dinheiro com o setor social. Sim. Porque quando ficam com vergonha, é sinal que parece que estão a fazer alguma coisa mal. Não. Tu podes estar a ter um trabalho de inovação social, ser diretor executivo, ser advogado, ser contabilista e ganhar. Mas também te pode passar pela telha, porque não precisas desse extra, de fazer esse trabalho pro bono. Porque te apetece. E isso é importante distinguir. Claro. Nós temos um contabilista pro bono, nós temos um advogado pro bono. Porque podem, porque faz sentido. E dizem-me mesmo, eu ao hospital não consigo ir, mas ajudo-te desta forma, porque eu adoro a causa. E, portanto, ajudam da maneira que sabem e podem, não é? São nuvens também. Sim, são nuvens pro bono. Não vão ao hospital, mas fazem outro trabalho. Sim. Assim como a pessoa das redes sociais, assim como as pessoas... Tudo isto é um trabalho que, se calhar, em Portugal é muito considerado aquela coisa do faz por carolice. Não é? Nós confundimos, nós aí achamos que é carolice. Não tem de ser carolice. É um trabalho que deve ser reconhecido como voluntariado pro bono de competências, deve ser reconhecido e deve ser remunerado financeiramente ou não, de acordo. Às vezes basta só um post a dizer aos amigos, ou como nós fazemos, por exemplo, ainda há pouco tempo nós temos uma empresa que nos faz uns descontões para as t-shirts. Produzir as t-shirts fica caro. É a nossa farda. E a empresa que trabalha connosco, a Personal Line, faz-nos um desconto inacreditável. E, portanto, eu aqui digo o nome dessa empresa. Claro. E ainda há pouco tempo, numa conversa com uma diretora de uma fábrica que precisava de fardas, eu disse, olha, eu trabalho com o João. E o João ajuda-me na Nuvem Vitória. Eu sempre que posso ajudo o João também.
E ele não faz. Não faz isso à espera de... Não, porque ele ouviu a nossa história numa conferência e ele veio propor-se a ajudar-nos e faz as nossas sweatshirts, que é o merchandising que nós vendemos, porque sim, porque faz sentido, porque faz parte do propósito dele, percebes? E aí faz sentido, lá está. Win, 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 toda a gente ganha. Olha, eu queria sair um bocadinho do social para voltar à Fernanda. Falámos aqui de muitas das tuas conquistas, dos teus momentos felizes, mas eu estou muito curioso de saber como é que fazes nos teus momentos difíceis. Eu já tentei entrar por aí há bocado, mas não fomos lá. Porque tens com certeza momentos difíceis de tristeza, e como é que tu consegues lidar com eles de uma forma que seja no fim do dia positiva? Sabes que há uns tempos eu estava a falar com um amigo que até é psicólogo, teve muita graça, e ele disse-me, não, às vezes até me irritas porque estás sempre a ver as coisas pelo lado positivo. Não tens momentos cinzentos na tua vida? E ele brinca e chama-me menina das cores e eu chamo-lhe o doutor cinzento. Ele diz, pá, porque a vida também tem momentos tristes, claro que tem. Eu não ando aqui a viver numa bolha cor-de-rosa e fofa e algodão doce, muito mimosa, e que está tudo bem. Quer dizer, eu sei que há guerra do outro lado do mundo e que há guerra aqui ao lado na Europa e que há crianças a passar fome, se calhar no bairro onde eu vivo do outro lado da rua. Eu sei isso tudo, quer dizer, não vivo numa bolha. A questão é, o que é que eu posso fazer para ajudar? Ok, estamos a falar, neste caso, por exemplo, quando dizem, estás aí sempre com esta coisa, do ser positivo, e não é por coaching maravilha que andam por aí, não tem nada a ver, eu sempre fui assim, always look on the bright side of life. Se quiseres, o meu coach são os Monty Pythons, olha sempre ao lado positivo da vida. E é claro que eu sei que há coisas horríveis a acontecer, às vezes até, lá está, do outro lado da minha rua. E na tua vida? Calculo. E sim, e na minha própria vida, mas quando vêm coisas de fora, deves viver aí numa bolha e não sabes o que é que se passa, não vês notícias. Eu prefiro não ver notícias, eu leio notícias porque assim eu faço a minha própria seleção e a minha drenagem. Eu não tenho de ver o que está a acontecer para saber o que está a acontecer, ok? E isso é muito bom para a minha saúde mental. Eu não tenho de ver imagens da guerra para saber que infelizmente está a acontecer uma guerra. Não tenho de ter isso dentro de mim. E portanto a minha pergunta é, posso fazer alguma coisa para ajudar naquele âmbito ou não? O que eu posso fazer com a ajuda de ONGs, etc., tento fazer. Mas eu sei que eu estou a fazer a minha parte à minha escala, com uma associação como a Nuvem Vitória e com outros trabalhos que vamos fazendo. Por exemplo, a minha empresa trabalha com o Reshape, que é uma associação que também trabalha e que o Duarte conhece bem porque foi fundador. A Reshape ajuda pessoas que estiveram ou estão em situação de detenção a reencontrar o seu propósito na vida. E ao encontrar estas pessoas eu também vou crescendo um bocadinho. Agora vamos ao lado pessoal da Fernanda, que é isto que o Fred quer. E tipo, como dizem os teus olhos quando estão tristes. Não fujas, Fernanda. Eu sou muito boa a fugir, eu posso vir até aqui dar voltas e nunca ir a essa pergunta. Mas porque é a minha parte é isto que eu ensino na minha empresa, o Media Training é isto, dás a volta e nunca lá vais. Falas. Mas olha, eu estive durante muito tempo preocupada, logo a seguir à Covid, acho que toda a gente esteve péssimo nesta época, não é? E tive momentos terríveis de ir abaixo, porque eu tinha uma empresa muito pequena que não estava a ser contemplada pelas grandes benesses que o governo ia dar às grandes empresas, e tu vais vendo os dias a passar, e obviamente que as grandes empresas é que tinham a prioridade, porque estamos a falar de milhares de colaboradores, e a minha tinha 10 no máximo na época, e eu mesmo assim, tipo, como é que eu vou pagar os meus ordenados? Eu também vou ficar em casa, eu também não, as minhas colaboradoras, ninguém vai conseguir trabalhar, como é que eu faço? E houve momentos de total desespero, e choro que nem uma desalmada, porque chorar faz bem à alma, e chorava e dizia muitas asneiras, porque somos do Porto. A vírgula. As minhas vírgulas, muita vírgula, e é claro que, para já, tenho uma grande vantagem, apesar de, obviamente, não ser psicóloga lá de casa, é a psicóloga que temos lá em casa. Dá-nos algumas ferramentas, mesmo não sendo a psicóloga da mãe. Estratégias de coping. Há muita estratégia que podemos ter. Mas depois, e já agora que estamos a falar sobre esta matéria, falamos muito sobre a questão da saúde mental, o sono, o facto de eu ter conseguido sempre dormir é muito, muito positivo. Há muita gente que deixou de dormir e nunca mais recupera,
e, portanto, está agora numa espiral muito negativa, o conseguir dormir é meio caminho andado para que o dia, lá está, corra melhor. Mas chega uma altura em que, eu começo a deixar de dormir. E aí comecei a ficar preocupada. É o meu primeiro sinal de alerta, é se eu não tenho sono, ou se eu tenho uma insónia por alguma razão. Comecei a tirar as peças, porque é que pode ser? Ok, situação profissional, que sim, situação de medos né? Estávamos todos com medo, aliás, está explicado também bioquimicamente que andamos todos a segregar hormonas que não precisamos no nosso dia-a-dia, que é a hormona da sobrevivência, e portanto não precisamos dessa hormona porque temo-la para fugir do tigre na selva quando estávamos na época dos caçadores, não é? Mas precisamos para fugir de um incêndio, é o nosso instinto de sobrevivência. E é uma hormona que só é libertada naquele instante, quando sentes que a tua sobrevivência está posta em causa. Não a tens todos os dias. E todos os dias, durante a Covid, nós tínhamos essa hormona connosco, tipo, estávamos em survival mode, instinto de sobrevivência. O que é que vai acontecer? Contra um inimigo totalmente invisível, que era o vírus, não é? Seja ou não seja, atenção, eu não sou, também tenho... Eu entendo as pessoas, os negacionistas, juro que entendo, tenho de entender. Eu também. Mas o que eu sei é que em nós foi instituído aqui um instinto de sobrevivência que não é muito positivo do ponto de vista bioquímico, porque libertou em nós uma série de hormonas que não era suposto existir na nossa existência. Ainda cá estão, muitos anos depois. Ainda andamos muito mais irritados do que éramos. Sentimos que já somos... Toda a gente diz, isto depois da Covid supostamente íamos ficar todos melhor e tudo bem, e não está. As pessoas estão mais... dizer isso, mas há evidência disso? Há evidência bioquímica. Não sabia. Há hormonas que não eram suposto existir no nosso organismo todos os dias. É libertado, aquele alerta, porque ouves uma sirene, acalmas, não é para nós. Vês um incêndio, está perto da nossa casa, a adrenalina, não é? Se quiseres. Não, eu perguntava se há evidência de que isso ainda dura hoje. Dura, tem de durar porque foi libertado durante muito tempo. E, curiosamente, eu quando fui finalmente procurar ajuda por causa do sono, a insónia é só um sinal de alerta, não é uma doença em si, falei com, obviamente, as minhas especialistas de sono que trabalham comigo para a Nuvem Vitória. Podia ser uma coisa tão simples como, comecei a ranger os dentes de noite e se calhar preciso de... Bruxismo, não é? Exatamente, por causa dos nervos, stress provoca isso e é péssimo, mas eu sentia que era mais qualquer coisa. E felizmente fui bem acompanhada e fiz uma catrefada de análises, lá está, as tais hormonas que não eram supra-adrenais, eu acho que são assim que se chamam, não era suposto existir, ainda cá estavam, muita adrenalina que não era suposto existir, ainda cá estava, e a tiroide. E eu gostava tanto só de deixar aqui um apelo para que a maior parte das pessoas que está a viver situações que atribuem logo, isto é só o stress, isto é só nada. Qualquer coisa isto é só dos nervos e de andar irritada e de andar mais fragilizada. Não há coach que vos valha. Não há melhor versão de vocês mesmos se estiverem com problema na tiroide. E, portanto, eu aconselho só a pedirem uma análise muito simples ao vosso médico de família. Vejam como está a vossa tiroide. E já agora, o cortisol, o stress, não é? Está tudo muito ligado e se a tiroide estiver a trabalhar mal, nós temos todos os sintomas de depressão. E não é uma depressão. O endocrinologista com quem eu falei na altura disse, sabe, Fernanda, ainda bem que você fez as análises todas e foi bem acompanhada, porque chegam cá muitas mulheres medicadas para a depressão, quando deviam era estar a ser medicadas para a tiroide. Seja hipo ou hipertiroidismo. E, portanto, eu sou quase uma ativista da questão da tiroide. Eu pergunto a toda a gente, já foste ver a tua tiroide? Quando me dizem que estão a sentir, eu acho que estou à beira de uma depressão. E como, felizmente, andamos todos a falar da questão da saúde mental, e ainda bem, mas nem tudo é só na caixinha da saúde mental. Há indícios físicos muito semelhantes. Bioquímica. E eu estava completamente derriada. Eu tinha instintos terríveis, não é? E foi uma fase péssima até eu perceber o que é que eu tinha. Percebi o que tinha, bem medicada, bem aconselhada, os 4 pilares fundamentais, que é o sono, a suplementação, portanto, seja medicação ou não, mas suplementos, nós não conseguimos produzir tudo aquilo que precisamos quando estamos com uma questão de tiroide,
o descanso, sono, e nesse sono, descanso, envolver a tal prática de ok, vamos lá estar umas horas sem nos preocuparmos com nada, nem que seja para começar a dormir melhor, e o exercício físico, que era uma coisa que eu não era bem a minha cena, mas agora é fundamental. Eu tenho na minha agenda a hora para ir dormir e a hora para ir exercitar. Portanto, tudo isto junto ajuda-me a perceber, eu estou triste porquê? Primeiro, lá está, e voltamos ao início da história. Porquê? Fernanda, porquê é que estás triste? Diz a Madalena. E eu pergunto, ok, estou triste porque aconteceu alguma coisa? É natural, tens de trabalhar essa tristeza, esse luto, uma luta, o que seja naquele momento. Mas estarás só a sentir-te triste, mas afinal é só a medicação da tiroide que já não está a funcionar e tens de ir ver outra vez, tens de rever as tuas análises? Porquê que estás triste? É o porquê. Sim, é o porquê e é o saberes também estares ligada ao teu corpo, não é? Saberes ouvir-te, saberes escutar-te, saberes falar contigo própria. É fundamental. E não é o falar com as vozes dentro da minha cabeça. Não, essas, não é? Mas sabes, não. sentires que há qualquer coisa que não está bem e não vais conseguir descobrir sozinha. E vai primeiro ao médico. Primeiro, vamos fazer, não custa assim tanto, uma análise de sangue, só para saber como é que está a tua tiroide. E eu sei, e é curioso, porque a minha filha disse logo, mas olha, doenças autoimunes da tiroide, está tudo do meu lado, é tudo, vai tudo à psicoterapia. Ideal era, sim, mas primeiro tens de tratar a parte química. E eu que sou completamente, eu não tomo nada para as dores, sabes, é que eu não sou contra a medicação, mas por norma prefiro não tomar medicação, e percebi que tinha de recorrer a esta suplementação para me ajudar a equilibrar e a partir daí então perceber, é só tiroide ou é mais alguma coisa? Porque podia ser tiroide e também uma depressão. Podia. Pois, é isso. Mas não era, felizmente era só a tiroide. Eu digo só... Vou já analisar a minha, já levo alguma coisa daqui. Pede, e os anticorpos. Não é só a tiroide. Os anticorpos acho que já testei há pouco tempo. Olha, eu também tenho aqui alguma curiosidade em saber o livro que nos trouxeste. Pois é, porque vocês disseram assim, traz um livro que marcou a tua vida. Eu podia ter escolhido o Robinson Crusoe, porque foi o primeiro livro de crescidos que eu tive, mesmo. De crescidos ainda. De crescidos, ou seja, quando deixei de receber histórias infantis, e o meu avô deu-me o Robinson Crusoe, a história do tipo que vai para o meio de uma ilha, um náufrago, e aprende a sobreviver sozinho. E achei o máximo esse livro, foi o primeiro sem bonecos que eu tive. Podia ter trazido isso, foi encadernado pelo meu avô, portanto tenho ali duplo afeto, marcou a minha vida, foi o primeiro sem bonecos. Mas, na verdade, e não é para vocês irem correr comprar, até porque já não está à venda, porque isto é quase o século passado, é 2008. Eu acho que se há um livro que marcou a minha vida foi o livro que eu escrevi. Pronto, convidaram-me, ainda estava na sociedade civil, tinha saído um livro sobre um retrato sociológico sobre a violência doméstica em Espanha, chamava-se Mi marido me pega normal, tipo, o meu marido bate-me porque sim, e quisemos fazer igual em Portugal. E o editor, na altura, Alexandre, conheceu-me no âmbito da sociedade civil e disse, Fernanda, era ótimo escrevermos um livro sobre a mesma coisa, sobre a violência doméstica em Portugal. Portanto, não é um livro de histórias, apesar de ter aqui umas 20 histórias na primeira pessoa. Eu entrevistei estas mulheres todas, a quem chamei Maria, e demos, portanto, o título genérico de Sem Medo Maria, para tentar que as mulheres, acima de tudo, percam o medo. E sim, falamos só de mulheres, porque na época e agora é o maior número. Não venham com whataboutism, e então os homens, sim, também há, mas é uma parcelinha. E os que existem temos também de respeitar, e há muitos casos de violência doméstica em relação a homens perpetrados muitas vezes pelas mulheres ou pelos companheiros. Estamos a falar também de violência doméstica em ambiente homossexual. Esse aí é que não é falado de todo. E ainda houve uma tentativa de fazer um Sem Medo Manel, mas depois não aconteceu. Mas na época eu entrevistei estas mulheres todas e o título saiu-nos muito naturalmente. O importante destas histórias é que todas elas a certa altura perderam o medo e disseram que bastava, e bateram com a porta ou bateram com outras coisas, e portanto marcou-me por isto, porque fui eu que escrevi,
Eu nunca tinha escrito um livro, não é propriamente um romance, nem foi uma história, portanto eu não sou escritora, foi enquanto jornalista que fiz este trabalho que foi muito duro ouvir estas histórias. Aí sim tive de construir uma bolha de não julgamento, porque é a primeira coisa que as pessoas fazem se elas vão um estalo, ela no fundo lá sabe porquê. E há sempre quem pense isto. E há sempre quem diga, mas se ela está lá é porque fez alguma, ou se ela continua é porque lhe dá jeito. E eu entrevistei mulheres com muito dinheiro e entrevistei mulheres muito pobres. E a violência doméstica é transversal. Mulheres que de facto se viram privadas do seu contacto com a família porque pura e simplesmente dependiam financeiramente dos maridos e tinham que perder esse medo. E aqui também tem muitos gráficos, tinha muitos números de apoio, tínhamos o Plano Nacional contra a Violência Doméstica e, portanto, foi um livro que eu escrevi em 2008. Com o prefácio do cidadão Marcelo? Do cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, na altura, como ele dormia pouco. Exato. Não tirou o sono, tempo. mas escreveu, foi muito simpático na época, escreveu umas palavras muito simpáticas acerca da questão da cidadania em volta do tema da violência doméstica. O que me custa é que isto foi em 2008, façam as contas, está super atual. Bom, saber dizer porquê, dar importância ao sono, causas, há aqui muitos ingredientes que atravessam a tua vida em vários momentos. Eu acho que, como é que tu definirias, no fim do dia, o teu propósito nesta vida? Ui! Essa pergunta é de propósito. Eu sinto que... Eu acho que o meu primeiro propósito, e pode parecer um clichê, foi ser mãe da Beatriz. É um propósito. A seguir, tentar ajudar os outros dentro das minhas possibilidades, quanto mais não seja, terem uma noite de sono mais descansada. Ou perceberem também eles que através do voluntariado podem também eles descobrir o seu propósito. Portanto, eventualmente, o meu propósito no final do dia pode ser ajudar os outros a descobrir o seu propósito. Através da cidadania, através de causas que lhe possam dizer alguma coisa, não no sentido de obrigar, porque acho que... Mas se alguém me perguntar, eu acho que já tenho uma série de ferramentas para ajudar uma pessoa a tomar uma decisão como vou ser voluntário, e porquê? E pergunto muitas vezes porquê, até perceber se a pessoa quer mesmo ser voluntária ou quer só tirar fotografias para o Instagram, ou ser empreendedor social e tentar fazer o que conseguir para deixar o mundo um bocadinho melhor. Talvez seja isso. Acho que estás alinhada com esse propósito. Obrigado. Vamos tentando. Obrigado, Obrigada a eu. Obrigado, Obrigada pelo convite. Esta foi mais uma conversa de propósito e com propósito, que teve a sonoplastia da Tail House, realização de Gonçalo Fonseca e grafismo de João Geada, com o apoio e patrocínio da Tail House e música de Mariana Bobon. Pode ouvir e ver-nos em qualquer plataforma de podcast. Vemo-nos de novo no próximo mês. Até lá, já sabe, todos somos fonte de inspiração uns para os outros, para vivermos com mais propósito. Um abraço.